Quando me mudei para meu novo lugar, estava apenas procurando um novo começo. Não vou entrar em detalhes, mas digamos que eu tive uma situação ruim com um ex que tornou impossível ficar na minha antiga cidade. Acabei tendo um pouco de dinheiro cedo na vida e tomei más decisões sobre o tipo de mulheres com quem me cercava. Lição aprendida. O bairro para o qual me mudei é realmente bom. Baixo índice de criminalidade, tranquilo, principalmente famílias. As casas são bem espaçadas, o que foi parte do que me atraiu. Mas por algum motivo, a propriedade ao lado da minha é muito mais próxima das outras. E a propósito, aquela casa é enorme. Quando a vi pela primeira vez, pensei que uma família de 10 pessoas poderia facilmente morar ali. Isso foi o que eu presumi a princípio, que uma grande família morava lá, com bisavós e tudo mais. Mas eu não poderia estar mais enganado. Mesmo tentando ser discreto, não queria ser um vizinho rude. Então decidi me apresentar a todos no bairro. Por algum motivo, decidi começar pelos vizinhos do lado. Não sei explicar o porquê. Todos os outros que conheci pareciam realmente gentis e genuínos. Diria que 90% deles eram pais de crianças pequenas. E sim, todos pareciam um pouco intimidantes, apenas pelo sucesso que aparentavam ter. Não sabia como alguém como eu, mais jovem, conseguiria se misturar em uma comunidade assim, mas isso era só uma preocupação pessoal. Quando finalmente cheguei à porta do vizinho, minha bateria social já estava quase zerada, depois de passar o dia fazendo pequenas conversas com estranhos. Sabia que, se voltasse para casa agora, nunca teria motivação para me apresentar, então respirei fundo e fui. Quando a porta se abriu, um rapaz com mullet me recebeu. Fiquei surpreso. Ele parecia ainda mais jovem que eu. Me recuperei rapidamente e comecei minha apresentação de novo vizinho, mas ele me interrompeu com um grande sorriso. Ele disse algo como: "Uau, alguém que nasceu na minha década. Que surpresa agradável." Ri e respondi algo parecido, desabafando sobre como me sentia deslocado como solteiro no final dos 20 anos, entre tantas famílias com crianças. Ele me disse para não me preocupar. A maioria das pessoas no bairro mantém-se na sua. Isso foi um alívio. Ele se apresentou como Damon e disse que eu deveria ir lá para um drink algum dia. Encolhi os ombros e disse: "Por que não agora?" Esperava que ele risse e me convidasse, mas ele olhou por cima do ombro, como se estivesse observando algo na sala, e disse que estava ocupado trabalhando. Perguntei o que ele fazia, e ele respondeu apenas finanças, sem mais detalhes. Estranho. Perguntei se tinha colegas de quarto. Para minha surpresa, disse que morava sozinho. Absolutamente insano, considerando o tamanho da casa. Mesmo eu morando sozinho, minha casa não era nem metade do tamanho da dele. Voltei para casa e segui minha vida. Isso foi há uns 6 meses. Por algumas semanas, nada de relevante aconteceu. Tentei marcar algo com Damon algumas vezes, mas ele sempre dizia que estava ocupado e pedia desculpas. Eventualmente desisti. Não de forma hostil, apenas cada um na sua. Nunca vi ninguém entrando ou saindo da casa dele. Sem visitantes, sem festas, sem mulheres, nada. Nem mesmo delivery. Estranho, pois o carro dele estava sempre na garagem. Eu genuinamente não sabia o que ele comia, porque nunca saía de casa. O cara vivia como um fantasma. Trabalho de casa e meu escritório fica no 3º andar, com vista para a propriedade de Damon. Se você está se perguntando como sabia tanto sobre os hábitos dele, é porque a casa estava bem na linha da minha janela. Uma noite, era quarta-feira. Acordei às 2 da manhã com música alta. Durmo com as janelas abertas, então isso me acordou. A princípio pensei que fosse imaginação ou parte de um sonho vívido, mas não. Saí da cama e olhei pela janela. Lá estavam eles. Uns 7 carros estacionados na entrada de Damon. Ele estava tendo uma festa. Não me interpretem mal,
Já participei de muitas festas, mas era no meio da semana e a música estava insuportável. Decidi ir até lá, pedir para abaixar o volume. Vesti um moletom e fui. Era uma festa completa, isso ficou claro. Mas quando bati na porta, ninguém atendeu. Tirei o celular para mandar mensagem, mas decidi não fazer, sabendo que ele provavelmente ignoraria. Na manhã seguinte, bati de novo, mais forte. Nada. Segurei a maçaneta, esperando que estivesse trancada. Para minha surpresa, a porta abriu. A primeira coisa que vi foi um monte de sapatos na entrada. Pelo menos 10 pares, mas algo estava errado. Não havia ninguém dentro. Segui para dentro, esperando encontrar pessoas na sala ou na cozinha. Completamente vazio. Nenhuma bebida, nada. A música que eu ouvi não era música de verdade. Era uma gravação. Risadas, gritos, tilintar de copos. Tudo falso. Mas isso não explicava os sapatos nem os carros. Discreto, procurei mais pela casa e encontrei uma porta entreaberta que levava ao porão. Algo me dizia que era ali. Desci, escuro, exceto por uma luz fraca vindo de algum lugar. Nenhuma razão para ir, mas fui mesmo assim. Cheguei ao fim da escada e ouvi um som que não percebi antes. Pesado, rítmico, quase mecânico, como uma serra ou uma máquina industrial. Me aproximei e vi 3 homens mais velhos, usando roupas de trabalho, óculos de proteção e luvas de borracha grossas. Botas de trabalho nos pés, mesmo que todos os sapatos estivessem na entrada. Eles olhavam para algo fora da minha visão. Um cheiro forte de água sanitária ou produto de limpeza me fez sentir mal, como se minha vida estivesse em perigo. Virei para sair. De repente, a luz atrás de mim diminuiu, como se a porta tivesse sido fechada. Corri escada acima, saí correndo pela frente, mas não direto para minha casa. Pulei a cerca e entrei pelos fundos. Tranquei a porta. Esperei na janela do escritório. Não havia ninguém na casa de Damon. Mas minutos depois, a porta da frente abriu e 8 homens saíram, procurando pelo quintal e pela rua. Damon não estava com eles. Alguns discutiam, outros pareciam prestes a brigar. Mas nada aconteceu. Entraram de volta e a música parou. No dia seguinte, todos os carros desapareceram, nenhum sinal de Damon. Dias depois, perguntei aos vizinhos sobre a festa. Ninguém sabia do que eu falava. Fui ficando paranoico. Talvez estivesse envolvido em algo ilegal que ninguém mais parecia perceber. Damon ainda não voltou. A grama está alta, pacotes acumulados na porta. Não sei o que pensar. Se ele voltar, não sei se devo confrontá-lo. Antes de seguirmos para a próxima história, gostaria de pedir para você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Seu apoio é fundamental. Meu nome é Garrett e isso aconteceu quando eu estava no 2º ano da faculdade. Quando eu não consegui um dormitório depois do 1º ano, eu tive que correr atrás de uma moradia fora do campus. Resumindo, acabei em uma cooperativa, parte de uma comunidade de 3 casas que ficava meio perto do campus, mas não muito. Não era o ideal, mas era barato e eu não tinha muitas opções. Além disso, eu tinha uma bicicleta, então eu não me importava muito com o tempo extra de viagem. A maioria dos residentes eram estudantes jovens como eu, mas havia algumas exceções. Tinha um punhado de ex-alunos, 1 ou 2 assistentes de ensino e algumas pessoas mais velhas que estavam tirando seus diplomas mais tarde na vida. Mas a pessoa que imediatamente me chamou a atenção foi uma mulher mais velha que morava em uma das outras casas. Pelo que eu percebia, ela devia estar na faixa dos 50 e tantos anos, embora parecesse um pouco mais velha do que isso. Ela tinha o cabelo grisalho e andava com uma espécie de mancar, como se tivesse algum tipo de lesão nas costas. Ela era muito quieta e geralmente ficava na dela, e sempre tinha aquela expressão vazia no rosto. Eu assumi que ela tinha alguma conexão com a universidade. Talvez fosse professora ou talvez ex-aluna.
Mas ninguém explicava e eu não perguntava. A primeira vez que vi ela fazer algo estranho foi na nossa cozinha comunitária, o que já era meio esquisito, porque as duas outras casas tinham suas próprias cozinhas. Então eu não entendia por que ela estaria na nossa. Ela não estava cozinhando, nem comendo, nem conversando com ninguém. Ela simplesmente estava parada lá, enquanto o resto de nós estava conversando, correndo de um lado para o outro, fazendo jantar, ouvindo música. Ela não tentou participar, só ficou nos observando com aquele olhar vazio. Eu cruzei olhares com ela algumas vezes e parte de mim teve a sensação de que ela estava me observando especificamente, mesmo sabendo que isso era improvável. Ninguém reconhecia a presença dela, o que eu também achei meio estranho. Talvez eles soubessem de algo que eu não sabia. Mais tarde, naquela semana, eu estava fazendo um trabalho no meu quarto quando a vi de novo. Eu dei uma olhada pela janela do meu quarto e lá estava ela, olhando para cima, na minha direção. Como se isso já não fosse estranho o bastante, ela nem estava na calçada, mas sim no meio da rua. Já estava ficando tarde e também bem frio, então ela devia estar congelando ali fora. Eu não conseguia dizer se ela estava olhando para a minha janela ou apenas na direção geral da casa, mas eu sentia que ela estava olhando para mim em específico. Não sei por que fiz isso, mas acenei para ela, tentando ser amigável. No momento em que fiz isso, me arrependi imediatamente. Ela não retribuiu o aceno. Em vez disso, pulou algumas vezes como se estivesse animada e então correu em direção a uma das outras casas, presumivelmente a dela. Eu me senti meio enjoado. Não só eu tinha reconhecido a presença dela, mas também confirmei que ela estava olhando para o meu quarto o tempo todo. E mesmo que não estivesse, agora ela sabia exatamente qual era o meu quarto. Mais tarde naquela noite, perguntei a um dos meus colegas de casa sobre ela. Ele me disse que aquela mulher sempre esteve por lá e que eu deveria simplesmente tentar ignorá-la, como o resto deles fazia. Perguntei mais sobre ela, mas o cara genuinamente não sabia de nada. Disse que só estava repetindo o que alguém havia dito para ele quando ele se mudou. Isso não me deixou satisfeito. Então, perguntei para mais gente até conseguir algum tipo de resposta. Um dos veteranos da casa específica onde ela morava me contou que ela tinha alguma ligação com a universidade e que era meio excêntrica, mas que não tinha histórico de violência ou de ser agressiva fisicamente. Perguntei a ele por que ninguém achava aquilo tão estranho quanto eu achava. E ele me disse que eles não podiam controlar quem morava lá, já que isso era decisão do administrador do imóvel. Eu não fiquei plenamente satisfeito com essa resposta, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Então tentei simplesmente bloqueá-la da minha mente, mas então as coisas pioraram. Uma noite, saí do meu quarto e quase trombei com ela. Ela estava no corredor, parada bem na frente da minha porta. Eu literalmente dei um pulo para trás, porque ela me pegou totalmente de surpresa. Era depois da meia-noite, numa terça-feira, então a casa estava praticamente silenciosa. Ela não disse nada quando me viu, mal reagiu. Simplesmente virou e foi embora, como se eu fosse o intruso. Não vou entrar em cada detalhe pequeno, mas houve vários outros episódios como esse, em que eu pegava ela fuçando em lugares onde não tinha motivo para estar, ou fazendo coisas que não fazia sentido nenhum ela estar fazendo. Em certo momento, perdi a chave do meu quarto. Todas as 3 casas já tinham sido parte do mesmo hotel, então todos os quartos tinham fechaduras e chaves próprias. Era uma cooperativa, então a maioria deixava as portas destrancadas. Mas eu era alguém que não conseguia dormir em paz, sabendo que alguém podia simplesmente entrar no meu quarto. Então, perder minha chave foi um grande problema. Todo mundo tinha uma cópia reserva, inclusive eu, mas fiquei irritado porque teria que fazer outra cópia, e aquilo era um gasto extra que eu não podia arcar na época.
Algumas noites depois, acordei no meio da noite sem saber direito por quê. Então eu ouvi. Havia um barulho suave vindo do meu armário, um som de batida a cada 20 segundos mais ou menos. Soava como algo se mexendo atrás da porta, como se tivesse alguma coisa dentro do meu armário. Eu não sou de me assustar facilmente e definitivamente não sou do tipo que fica paralisado em situações de perigo. Então, decidi lidar com aquilo sozinho. Levantei da cama devagar, respirei fundo, fui andando até o armário tentando controlar minha respiração com o coração disparado. Num movimento só, escancarei a porta do armário e gritei como um louco. E como eu já esperava, a mulher estava lá dentro. Ela tinha uma das minhas gravatas enrolada no pescoço e os olhos bem abertos. Segurava uma faca de cozinha na outra mão. Meu grito deve ter assustado ela, porque antes que eu pudesse reagir, ela avançou contra mim com a faca esticada. Eu gritei de novo, mas dessa vez não era fingido. Era um grito de puro medo. Lutei com ela até derrubá-la no chão e consegui desarmá-la com relativa facilidade, já que ela era frágil e pequena. Mas isso não tornava a situação menos aterrorizante. Ela chutava, lutava, mordia, enquanto eu a mantinha imobilizada no chão, gritando o tempo todo. Eu gritei por ajuda e ouvi portas batendo e meus colegas de casa correndo pelo corredor. Meu amigo Lee imediatamente me ajudou a imobilizar a mulher e nós dois a seguramos até que alguém chamasse a polícia. O resto da noite foi um borrão. A polícia chegou rápido e a prendeu na hora. Naquele ponto, ela tinha parado de gritar, mas se recusava a dizer qualquer coisa, o que foi ainda mais perturbador. Os policiais encontraram a chave do meu quarto com ela. Grande surpresa, né? Algumas semanas depois, descobrimos quem ela era. Aparentemente, ela era irmã do administrador do imóvel, que a tinha deixado morar ali escondida. Ela tinha sérios problemas de saúde mental e, em vez de buscar o tratamento adequado, ele simplesmente a jogou em um dos quartos desocupados. Acredito que o administrador acabou sendo preso por negligência e por várias outras coisas. E com razão. Honestamente, eu culpo muito mais ele pelo que aconteceu do que ela. Se alguma coisa, eu sinto pena dela. Mas minha pena não apaga o fato de que ela tentou me matar. Eu poderia ter perdido a vida naquela noite. Não faço ideia por que ela parecia tão interessada em mim especificamente, mas só posso torcer para que nada parecido aconteça de novo. Estou quase me formando e, embora vá sentir falta da faculdade, não acho que conseguirei olhar para trás sem pensar naquela noite. Antes de prosseguir com os relatos, deixa nos comentários de que cidade e o horário você está vendo esse vídeo. Eu não vou dizer que esta é minha história, mas eu essencialmente vi tudo acontecer, então estou contando mesmo assim. Eu moro em uma casa modesta de 2 andares com meu marido Benjamin há quase 20 anos. Todos os nossos filhos já saíram de casa e vivem suas próprias vidas, e eu não poderia estar mais orgulhosa. Mas eu estou prestes a contar algo que aconteceu no ano passado. Alguém tinha acabado de se mudar para a casa do outro lado da rua, o que foi realmente bom, porque eu estava cansada de olhar sempre para uma casa vazia. Eu sou aposentada, então passo muito tempo na varanda da frente tricotando, lendo, curtindo o clima com meu marido, você sabe. Eu também ouço muitos podcasts de true crime e às vezes só coloco música. A pessoa que se mudou para a casa do outro lado da rua era um rapaz jovem, talvez uns 25 anos. Ele dirigia um BMW caro e sempre se vestia de forma chamativa. Então imaginei que ele era rico ou apenas estava fingindo. Espero não passar uma má impressão sobre ele. Ele era realmente muito gentil. Apresentou-se a nós depois de alguns dias. O nome dele era Quinn. E ele tinha se formado há poucos anos, como eu tinha imaginado. Ele era um rapaz muito inteligente e se dava bem com Benjamin. Eles riam e conversavam sobre esportes, e Benjamin até contou algumas histórias da faculdade que eu não lembrava há muito tempo.
Quinn disse que trabalhava na indústria do entretenimento e fazia trabalhos freelancers para alguma personalidade da internet ou algo assim, o que eu não entendi muito bem, mas devia ser lucrativo, porque ele parecia rico. Ele falava sobre ações com Benjamin e sobre alguns investimentos que estava fazendo. No geral, parecia um rapaz legal. Tudo estava normal por alguns meses. Como eu disse, passo muito tempo na varanda da frente. Então Quinn frequentemente acenava para mim quando saía de casa, e eu sempre retribuía. Não lembro exatamente quando, mas comecei a notar a mesma moça indo à casa dele de vez em quando. Ela dirigia um conversível branco pequeno e era jovem, loira, o tipo de garota que você espera que ele namorasse. Para ser sincera, ela se vestia de forma um pouco provocante, o que eu não gostei muito. E imaginei que fosse a namorada dele, talvez conferindo a casa enquanto ele estava fora. Ela tinha a chave da casa, então fazia sentido. Tornou-se algo regular. 1 ou 2 vezes por semana eu via o carro dela chegando enquanto Quinn não estava em casa. Ela entrava, ficava um tempo e depois ia embora. Eu realmente não entendia o que ela estava fazendo, mas os jovens namoram de maneira diferente hoje em dia. Então mantive meus pensamentos para mim mesma. Então, uma noite, eu os vi juntos. Quinn chegou de carro em sua garagem com ela no banco do passageiro. Isso confirmou. Ela era sua namorada, exatamente como eu tinha pensado. Mas pouco tempo depois, as coisas começaram a ficar tensas. Pelo menos foi o que parecia. Uma tarde, eu estava cuidando do meu jardim quando ouvi gritos do outro lado da rua. Quinn e a garota estavam na garagem discutindo. Eu não consegui ouvir exatamente sobre o que estavam discutindo, mas não precisava. Ela gesticulava com as mãos, praticamente cuspindo as palavras nele. Parecia que ela ia agredi-lo eventualmente. Ela entrou no carro, bateu a porta e saiu em alta velocidade. Quinn balançou a cabeça e voltou para dentro. Nem pareceu notar que eu estava olhando. Imaginei que era uma briga de casal normal e não era da minha conta interferir. Mas então eu a vi novamente na casa dele quando ele não estava. Não 1 nem 2 vezes, mas várias. Eu contei para Benjamin e ele disse que seria rude bisbilhotar e que eu deveria deixar o rapaz em paz, o que eu concordei. Então veio a noite em que tudo deu errado. Benjamin e eu estávamos dormindo quando acordamos com sirenes do lado de fora. Correndo, juntamos-nos a alguns vizinhos que também tinham saído para ver o que estava acontecendo. A casa de Quinn estava cercada por carros de polícia, ambulâncias, tudo. Vimos a polícia saindo da casa com a garota algemada. Ela não resistiu, nem gritou. Apenas olhou para frente com uma expressão vazia. Vimos Quinn sendo levado em uma maca. Ele estava ensanguentado e eu fiquei horrorizada. Não o vimos por 1 semana. Quando ele finalmente voltou, Benjamin e eu fomos até lá para ver como ele estava. Ele nos deixou entrar sem hesitar e contou tudo. Aparentemente, a garota, chamada Ellie, confessou tudo, facilitando o trabalho da polícia. Para começar, ela não deveria ter a chave da casa. Ela havia roubado o chaveiro de Quinn e feito uma cópia sem ele saber. Segundo, ela começou a pedir coisas caras, jantares sofisticados, joias, viagens caras. Quando ele hesitou, ela ficava possessiva e irritada. E foi aí que o relacionamento começou a desandar. Sempre que ela aparecia sem avisar, Quinn não sabia. Ela tinha acesso à localização dele pelo celular, o que eu nem sabia que era possível. Ela revistava tudo, mas pior de tudo, ela colocou câmeras escondidas no quarto dele. Cada vez que ela voltava à casa, quando ele não estava, trocava as pilhas das câmeras e garantia que estivessem funcionando. A discussão que eu vi foi Quinn tentando terminar o relacionamento. Ela se recusou e ele, relutante, concordou em fazer uma pausa. Ellie viu tudo pelas câmeras e na noite seguinte foi à casa dele com uma faca. Não vou entrar em detalhes do restante, você já entendeu.
De alguma forma, Quinn conseguiu levá-la embora, mas não antes de ser gravemente ferido. O médico disse que ele estava a 1 centímetro de precisar de cirurgia ou de morrer. Benjamin e eu tentamos consolá-lo, mas ele estava claramente abalado. A última coisa que ele disse antes de sairmos foi que aprendeu a lição sobre ostentar dinheiro, especialmente para mulheres bonitas. Ele se mudou pouco tempo depois, disse que não se sentia seguro naquela casa. Sua ex tinha muitos amigos como ela, e ele não se sentia confortável pensando que poderiam saber onde ele morava. Nunca mais a vimos. Eu rezo para que ele esteja bem. Ninguém deveria passar por algo assim, especialmente alguém tão jovem quanto ele. Se você ficou arrepiado com essas histórias reais, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum relato sombrio como este. E conta pra gente nos comentários, você já passou por algo inexplicável ou assustador na sua vida? Queremos ouvir a sua história.